hidden from the world. 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. First roll wins. Fala galera, eu sou o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Futeboxing aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Aproveite também para já ir deixando o like. Como vocês já começaram a ver aí na introdução do vídeo, eu imagino que vocês já saibam qual é a chuteira que nós vamos fazer a análise hoje. Eu tenho aqui uma Nike Phantom GT Elite Scorpion. A Phantom GT Scorpion ela foi inspirada nesse comercial que a gente pôde ver pequena parte dele na introdução desse vídeo. Esse comercial foi produzido pela Nike lá em 2002 e contou com vários dos melhores jogadores do mundo naquela época e que a Nike também patrocinava. Hoje é muito mais difícil produzir algo desse tamanho, já que é muito mais difícil reunir tantos jogadores em um único local na mesma data, já que os jogadores possuem vários patrocinadores e têm diversos compromissos aí ao longo do ano, tornando assim muito mais difícil a reunião de vários jogadores na mesma data, como eu falei há pouco. Além disso, também hoje é muito mais caro produzir algo desse tamanho do que era antigamente. E até por isso, até hoje, essa é uma das produções de maiores sucessos que a Nike já fez até hoje. O comercial recebeu o nome de Torneio Secreto, porque de fato era um torneio disputado de forma bem secreta, já que a Nike colocou os seus jogadores dentro de um navio bem velho e abandonado para disputar um pequeno torneio em formato de mata-mata. As equipes eram divididas em trios e aquele time que fizesse o primeiro gol levava a vitória da partida. Além disso, as partidas eram disputadas em gaiolas totalmente fechadas. Como eu falei há pouco, tudo que a gente pode encontrar nessa chuteira faz menção a algum detalhe que a gente pode encontrar no comercial. A começar, por exemplo, talvez com o detalhe da chuteira mais importante, que é o escorpião localizado bem aqui no calcanhar, que era justamente a logomarca utilizada naquele comercial. O esquema de cores da chuteira, o prata com preto aqui, o prata do cabedal com esse cromado mais escuro do solado, também faz menção à bola utilizada no torneio. Já a faixa preta que contorna aqui a parte da frente da chuteira, que tem aqui um aspecto mais envelhecido, um aspecto mais desgastado mesmo, faz menção ao navio que era bastante antigo e bem velho também. Já esse detalhe que a gente encontra aqui na ponta da língua da chuteira, esse sinal de aviso aqui em amarelo e em preto, daquelas faixas de aviso mesmo que a gente costuma encontrar por aí, ela está localizada aqui na ponta da língua, aqui no calcanhar, na palmilha e também aqui nos escritos do Phantom GT, fazem menção às molduras que foram utilizadas nos pequenos gols do torneio que era colocado lá nas partidas. Então a gente pôde perceber que tudo aqui faz realmente algum tipo de menção ao torneio secreto, ao comercial feito pela Nike lá em 2002. Agora que nós já vimos toda a questão da história que essa chuteira traz, toda essa questão cultural, toda essa lembrança para o torneio secreto do comercial mesmo, a gente vai poder finalmente começar a fazer a análise da chuteira em si. Ela que é uma Phantom GT Elite normal e as únicas diferenças que nós temos para a sua versão regular é apenas a questão de aparência, a questão estética mesmo. Com relação à construção da chuteira, à estrutura, à questão tecnológica mesmo, é tudo realmente tudo igualzinho. E a gente vai poder aí até mesmo fazer algumas pequenas comparações com a sua versão de cano alto, já que eu tenho aqui também uma versão regular que conta com um colarinho mais alto, que conta aqui com o DFC. A Phantom GT foi lançada em agosto do ano passado e muito se especulou em torno dela, muito pelo fato dela estar substituindo ao mesmo tempo a Phantom Venom e também a Phantom Vision. Muita gente achou aí até que poderia ser uma espécie de fusão das duas chuteiras para poder formar um único modelo. De certa forma, a gente tem aí algumas características que poderiam ser encontradas nas duas antigas chuteiras da Nike. Como por exemplo, o cadastro que é colocado aqui um pouco de lado, que era característica da Phantom Venom para poder liberar um pouco mais de espaço para bater na bola. E nós temos também aqui uma característica marcante da Phantom Vision, que são as texturas que estão espalhadas por todo o cabedal.
Se for olhar apenas para essas duas características, de certa forma a gente pode falar que uniu as duas chuteiras mesmo. Mas nós temos aqui várias outras características que dão aqui a Phantom GT a sua própria identidade. Apesar dessas texturas serem uma herança, entre aspas, aí da Phantom Vision, elas foram muito mais bem pensadas e aplicadas de uma maneira muito mais eficaz e eficiente do que eram feitas na Phantom Vision. Todas essas texturas aqui foram pensadas e surgiram a partir de algoritmos de computador para colocar todas as texturas onde elas devem estar, com o comprimento e altura perfeita. Então nós temos aqui diferentes alturas e comprimentos dessas texturas espalhados por toda a chuteira. Aqui na parte aqui onde nós temos a chapa do pé mesmo, onde a gente bate de chapa mesmo, nós temos aqui umas texturas um pouquinho maiores e um pouquinho mais compridas, diferente do que nós temos aqui nessa região da ponta do pé, onde elas são um pouquinho mais discretas, um pouquinho menores, e menores não só de altura, mas também como de comprimento. Aqui já na região externa temos as texturas um pouquinho maiores, e quando ela vai chegando um pouco mais aqui para o calcanhar, elas vão diminuindo. A gente pode perceber isso muito facilmente olhando um pouquinho mais de perto da chuteira mesmo, tá? Esse cabedal aqui, ele é feito a partir de um fly knit. É mais ou menos também o que nós tínhamos na Phantom Vision, mas na Phantom Vision nós ainda tínhamos um quad mesh. O quad mesh era uma espécie de uma meinha que ficava dentro da chuteira para poder gerar um pouco mais de conforto. Aqui nós não temos o quad mesh, nós temos só o fly knit. E até por conta disso, nós temos um cabedal muito mais macio, um cabedal muito mais maleável se for comparado aí a uma chuteira nova da Phantom Vision. Eu costumo até falar, já falei com alguns seguidores lá no Instagram, que esse cabedal que a gente encontra aqui na Phantom GT é como se fosse o cabedal da Phantom Vision depois de um período de uso. Então nós temos algo muito mais macio, algo muito mais maleável, muito mais confortável já desde o primeiro uso aqui na Phantom GT. Para o solado, a Nike produziu uma placa totalmente nova batizada de Hyper Kick System. Ela possui um arco um pouco mais aberto, o que vai favorecer para quem tem aí os pés um pouco mais largos. E apesar dela parecer que tem as placas divididas, eles são unidos através dessa ponte que fica localizada aqui na região externa, unindo a parte de trás com a parte da frente. Essa pequena ponte aqui vai servir para poder dar um pouco mais de estabilidade para os nossos pés, além também de diminuir o peso desse solado e consequentemente o peso total da chuteira. A configuração de travas, ela mescla travas semicônicas com travas chevron, o que vai favorecer a tração em multidireção, ou seja, você vai conseguir fazer as mudanças de direção aí de uma forma muito mais rápida e confortável. Já aqui na região do calcanhar nós temos o contraforte interno. Além disso, nós temos aqui uma boa flexibilidade na região do tendão de Aquiles. Na parte interna da chuteira nós temos uma boa densidade de espuma, revestida também por uma camurça sintética. Ou seja, aqui nós não deveremos ter nenhum tipo de problema com bolhas ou outros machucados nessa região do calcanhar. Um fato interessante também que eu pude perceber aqui com relação à Phantom GT Scorpion para a Phantom GT DFC, e aqui não é nem questão do DFC em si, é mais essa região aqui do calcanhar mesmo, eles recebem uma textura um pouco diferente. Aqui nessa parte na chuteira da versão regular, nós temos um toque um pouco mais liso, um toque um pouco mais como se fosse uma camurça sintética revestindo aqui essa parte do calcanhar. Enquanto aqui na versão Scorpion nós temos um toque bem liso, não temos o mesmo aspecto. Isso é mais uma diferença estética mesmo do que uma diferença técnica, já que o contraforte continua interno aqui nas duas versões. Já a palmilha é a mesma da versão regular e não muda em nada. É uma palmilha feita em EVA que possui essa pequena pecinha que vai se encaixar no chassi da chuteira, mantendo a palmilha presa e, consequente, também os nossos pés presos dentro da chuteira. Talvez a maior diferença entre a Phantom GT com cano baixo para a Phantom GT com cano alto esteja mesmo na balança, já que um pouquinho mais de material vai fazer uma pequena diferença. E a diferença entre as duas com relação ao peso ficou aí em aproximadamente 15 gramas, já que a Phantom GT com cano baixo pesou 215 gramas e a Phantom GT com cano alto
pesou aí 230 gramas arredondando. Agora chegou a hora do on-fit, a hora que eu vou ver se realmente faz diferença ter o cano alto ou ter o cano baixo. E na hora que eu coloquei a chuteira nos pés, eu fiz até questão aí de colocar as duas, uma em cada pé, para poder sentir mesmo essa sensação de cano alto e cano baixo e ver as suas próprias diferenças. E realmente na hora que eu coloco a chuteira nos pés, eu não sinto diferença alguma. O DFC é um pouquinho mais alto, é como se fosse, pelo menos para mim, uma espécie de meinha aqui contornando o meu tornozelo e nada mais do que isso. Eu sei que tem gente que se sente mais seguro, que sente uma estabilidade um pouco maior no tornozelo, uma espécie mesmo de um pouco mais de proteção aí nessa região dos nossos pés. Mas pelo menos para mim isso não traz diferença alguma e eu sempre vou acabar optando pelo modelo que estiver mais barato no momento. Com relação à forma da chuteira, é realmente igual nos dois casos, não sinto nenhum tipo de diferença, o conforto também é exatamente igual. Eu, aliás, me sinto bastante confortável com a chuteira nos pés. Ela transmite uma sensação de conforto muito grande. Eu calço 41 brasileiro, 9,5 americano e o 27 centímetros e meio, que é exatamente o tamanho dessas duas chuteiras. Então eu recomendo para você aí o tamanho regular, até mesmo quem tem aí os pés um pouco mais largos. Como eu disse há pouco, ele possui o arco do solado um pouco mais aberto, o que vai favorecer a quem tem aí os pés um pouco mais largos, então esse pessoal vai se sentir bastante confortável com a chuteira nos pés. Em uma primeira impressão, eu acredito que a Phantom GT é uma chuteira muito mais superior do que a Phantom Vision e a Phantom Venom, já que com relação à Phantom Venom não dá nem pra gente poder fazer aí um pequeno comparativo, já que a única semelhança entre as duas chuteiras fica mesmo por conta dos cadarços colocados um pouquinho mais de lado. Com relação à Phantom Vision, eu acredito que as texturas que são aplicadas aqui na Phantom GT são muito mais bem pensadas, muito mais bem trabalhadas, muito mais bem aplicadas aqui no cabedal do que o que eram encontradas lá na Phantom Vision. Sendo assim, nós temos, no geral mesmo, uma chuteira muito mais superior, uma chuteira muito mais confortável, uma chuteira que vai entregar um desempenho muito melhor desde o primeiro dia de uso. Sendo assim, nessa primeira impressão, eu acredito que a Phantom GT é uma chuteira muito superior e que a Nike acertou demais com relação à sua criação. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e também não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações do canal. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para vocês comprarem diretamente no site da Nike a linha Phantom GT. Você comprando por esse link, você não paga nada a mais por isso e só vai estar ajudando a Futebox a criar cada vez mais um pouquinho de conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima!